O cálcio é o quinto elemento mais abundante na construção da crosta terrestre. Não por acaso, o cálcio é o mineral mais abundante na construção dos nossos corpos. Uma pessoa de 70 quilos vai ter mais ou menos 1.200 gramas de cálcio distribuídos em vários tecidos do seu corpo. Agora, nós precisamos entender como esse mineral tão importante pode nos ajudar a passar no Enem ou a passar no vestibular. Eu sou o professor Márcio Dias e eu quero ser o seu professor de biologia aqui no YouTube. Essa é a nossa quarta aula de bioquímica. Se você não assistiu às aulas anteriores, dá uma parada no vídeo por aqui, vai lá assistir os nossos vídeos anteriores e depois você vem para cá para não perder nenhum detalhe a respeito dessa matéria. Você vai pegar lápis e papel, vai anotar tudo que eu vou te falar e para você copiar o quadro, eu vou sair da frente do quadro, você vai dar um pause, copiar o que está no quadro e aí eu volto para poder te dar a explicação, ok? Nessa nossa quarta aula de bioquímica, nós vamos falar a respeito do cálcio, elemento mineral importantíssimo para o funcionamento de cada célula do nosso corpo. Acontece que esse cálcio, esse mineral essencial para a nossa existência, vai aparecer no nosso organismo em duas formas diferentes. Primeiro, o cálcio vai aparecer na forma sólida, na forma de fosfato de cálcio, e sempre que o cálcio aparece na forma sólida, ele é material de construção do nosso corpo. Ele tem função estrutural. O cálcio, na forma de fosfato de cálcio, é construtor dos nossos ossos, é construtor dos nossos dentes. 99% do cálcio que está no nosso corpo está na forma sólida, na forma cristalizada de fosfato de cálcio. 1% do cálcio que sobra está diluído nos líquidos corporais. E esse 1% de cálcio que sobra aparece na forma ionizada, aparece na forma de Ca2+. Nessa forma ionizada, o cálcio vai atuar com um papel metabólico. Ele vai participar de diversas atividades extremamente específicas do funcionamento celular. Esse cálcio na forma ionizada vai ser fundamental, por exemplo, para o processo de contração muscular. No nosso músculo estriado, entra cálcio, músculo, contrai. Sai cálcio, músculo, relaxa. Entra cálcio, músculo, contrai. Sai cálcio, músculo, relaxa. O cálcio é fundamental para a contração muscular, seja essa contração voluntária, seja essa contração involuntária. Esse cálcio ionizado também vai ser fundamental para a comunicação entre os nossos neurônios. Nossos neurônios nunca se tocam, entre eles existe um espaço que nós chamamos de fenda sináptica. Para os neurônios se comunicarem, eles vão liberar nessa fenda sináptica uma série de substâncias químicas chamadas neurotransmissores. A liberação desses neurotransmissores é dependente de cálcio. Por isso, vamos dizer que o cálcio é essencial para a comunicação dos nossos neurônios. Ele é fundamental para que os neurônios consigam controlar o funcionamento dos músculos, consigam controlar o funcionamento das glândulas e consigam estimular ou se comunicar com neurônios vizinhos. Cálcio é fundamental para a comunicação neural. O cálcio também vai ser essencial para poder ativar uma série de enzimas. Nesse caso, nós vamos dizer que o cálcio atua como ativador enzimático. Diversas enzimas, como por exemplo a amilase salivar, só conseguem exercer o seu papel na presença de cálcio. Esse cálcio, inclusive, vai ativar uma série de enzimas que estão envolvidos na coagulação sanguínea. O sangue que circula nos nossos vasos sanguíneos, nas artérias e veias, é um sangue líquido. Mas quando a gente se corta, quando a gente tem uma lesão, esse sangue líquido se solidifica, ele forma uma espécie de tampão que vai bloquear a hemorragia, e a formação desse tampão é o processo de coagulação sanguínea. É um processo complexo, mas é um processo que depende, entre outras coisas, da presença de cálcio. Cálcio é essencial para o processo de coagulação sanguínea. Esse cálcio ionizado também vai ser muito importante para a chamada permeabilidade celular. Ele vai participar do controle da entrada e saída de substâncias da célula. Diversos sais minerais vão influenciar a permeabilidade celular. Existem sais minerais que podem aumentar a permeabilidade, facilitando a entrada ou saída de substâncias da célula. Existem alguns minerais que podem reduzir a permeabilidade celular.
é o caso do cálcio. Esses minerais eles vão reduzir tanto a entrada quanto a saída de substâncias da célula. O cálcio é essencial para a permeabilidade celular. Agora que a gente entendeu por que o cálcio é tão importante, nós temos que entender como é que o nosso corpo consegue utilizar o cálcio. E aí, para isso, nós vamos precisar mudar de quadro. Nessa segunda parte da aula, nós vamos falar a respeito de como o nosso corpo utiliza o cálcio. E para você conseguir copiar tudo, eu vou sair da frente do quadro, você vai dar um pause, vai copiar tudo e eu volto aqui para poder te explicar a matéria. Ok? Nessa segunda parte da aula, eu preciso explicar como é que o nosso corpo utiliza o cálcio. E aí você tem que saber que o nosso corpo, para conseguir utilizar o cálcio, vai fazer basicamente 3 coisas. A primeira coisa importante que o nosso corpo tem que fazer é obter o cálcio a partir dos alimentos. Mas, quais são os alimentos que podem ser fontes de cálcio para o ser humano? Bom, você vai conseguir obter o cálcio tanto de alimentos de origem animal, quanto de alimentos de origem vegetal. No caso de alimentos de origem animal, as melhores fontes de cálcio que nós temos vão ser o leite e os derivados do leite. Então a gente vai falar do leite, queijo, iogurte, as bebidas fermentadas lácteas, etc. Nós vamos encontrar cálcio em grande quantidade nos vegetais que têm cor verde folhosa. Isso porque o cálcio participa da síntese de clorofila nas plantas. Ele é muito importante junto com o magnésio para a produção de clorofila das plantas. Por isso, todas as folhas verdes escuras são importantes fontes de cálcio. Também vamos encontrar cálcio em vegetais como, por exemplo, o brócolis. Repare então que o cálcio pode ser obtido tanto de alimentos de origem animal quanto alimentos de origem vegetal. Uma vez que você tenha ingerido o cálcio necessário para o seu corpo, esse cálcio que for ingerido lá no tubo digestivo deve passar para a corrente sanguínea. Esse processo é o que nós chamamos de absorção de cálcio. A absorção de cálcio acontece exclusivamente no nosso intestino delgado. Lá no nosso intestino delgado, a absorção de cálcio pode acontecer tanto por transporte ativo quanto por transporte passivo. Repare então que lá no intestino delgado, o único lugar onde o cálcio é absorvido, ele pode ser absorvido através de 2 processos diferentes. Lá na mucosa intestinal, nas células da mucosa intestinal, existem proteínas especiais que capturam o cálcio e jogam o cálcio para a corrente sanguínea. Essas proteínas são chamadas de bombas de cálcio. Vão se encarregar da absorção de cálcio por transporte ativo. Além disso, o cálcio ele pode estar diluído em alimentos líquidos. E aí ele vai ser absorvido junto com a água, entrando na nossa corrente sanguínea, indo para a corrente sanguínea, através de transporte passivo. Acontece que a absorção intestinal de cálcio vai depender de determinados fatores básicos. Por exemplo, para você poder absorver cálcio, obviamente você precisa ter uma dieta rica em cálcio. A absorção intestinal de cálcio depende de alguns fatores. Por exemplo, a absorção de cálcio depende de vitamina D. Quantidades baixas de vitamina D no nosso corpo automaticamente comprometem a absorção intestinal de cálcio. Quantidades elevadas de vitamina D no nosso corpo facilitam, aumentam a taxa de absorção de cálcio no nosso intestino. Para que você consiga absorver o cálcio presente no alimento, um pouco de gordura saturada é essencial para que o cálcio também seja absorvido. As necessidades de cálcio do ser humano vão girar em torno de mais ou menos 1 grama de cálcio ao dia, ou seja, nós precisamos ingerir cálcio mais ou menos uma taxa de 1000 miligramas ao dia. Isso quer dizer que o cálcio é um macromineral, é um mineral que é consumido pelo nosso corpo em grandes quantidades. Acontece que o nosso intestino só consegue absorver, no máximo, de cada vez, 500 miligramas de cálcio. Dessa forma, se você distribui o cálcio em várias refeições, você consegue absorver o cálcio que você precisa diariamente. Assim que o cálcio é absorvido no intestino e ele vai para a corrente sanguínea, esse cálcio absorvido pode ter 2 destinos. Primeiro, ele pode ir lá para o tecido nervoso e para o tecido muscular, sendo utilizado na produção de impulsos nervosos e no controle da contração muscular. Aquele cálcio que você não utiliza vai ser guardado pelo nosso corpo. E o local onde nós armazenamos o cálcio que não está sendo utilizado é basicamente o nosso esqueleto. Nossos ossos serão o grande reservatório de cálcio do nosso corpo. E o processo vai funcionar mais ou menos assim. Se você tem excesso de cálcio disponível, você guarda esse excesso nos ossos.
Se você tem falta de cálcio no sangue, se tira esse cálcio dos ossos. Tem excesso de cálcio? Guarda nos ossos. Tem falta de cálcio? Tira dos ossos. Agora que você entendeu como é que o nosso corpo utiliza o cálcio, eu tenho que te contar quais são os problemas que podem estar ligados ao metabolismo do cálcio no nosso organismo. Para isso a gente vai para um terceiro quadro, então a gente vai para a terceira parte da nossa aula. Nessa parte da aula, nós vamos discutir alguns problemas ligados à falta de cálcio no nosso organismo. Antes de eu começar a explicação, vou sair da frente do quadro, você vai dar um pause, vai dar um print, vai copiar e daqui a pouco nós voltamos, ok? Antes de eu te explicar alguns problemas que estão ligados à carência de cálcio no nosso organismo, eu preciso te explicar primeiro alguns fatores que vão influenciar a absorção de cálcio no intestino e a fixação de cálcio nos ossos. A absorção de cálcio no intestino vai ser muito dependente, por exemplo, de vitamina D. A vitamina D é essencial para a absorção de cálcio intestinal e para a fixação de cálcio nos ossos. Lá nos nossos ossos, nós temos uma célula muito especial chamada osteoblasto, a célula construtora de ossos. Esse osteoblasto, além de depender de vitamina D para conseguir trabalhar, também depende de vitamina A. A vitamina A também é uma vitamina essencial para o processo de ossificação, portanto, para o processo de deposição, de armazenamento de cálcio nos ossos. Acontece que nosso osso também vai responder a pressões mecânicas. Isso quer dizer que quando você faz atividade física, quando você faz, por exemplo, musculação, você coloca o seu osso sob pressão mecânica e essa pressão mecânica vai fazer com que o osso aumente a sua capacidade de armazenar cálcio. A atividade física, principalmente atividade com peso, vai aumentar a densidade óssea, vai estimular a fixação de cálcio nos ossos. Outro fator muito importante para poder garantir a absorção e fixação de cálcio são determinados hormônios. Por exemplo, o hormônio do crescimento, o chamado GH, hormônio somatotrófico ou STH, é um hormônio essencial para o processo de calcificação. Nós vamos ter também os hormônios sexuais, que são importantes estimuladores da atividade do osteoblasto, a célula construtora dos ossos. Os hormônios sexuais também têm ação calcificante. Testosterona nos homens, estrogênio nas mulheres, são dois hormônios também extremamente importantes, estimuladores do processo de fixação de cálcio nos ossos. Problemas de saúde que envolvem a falta do cálcio podem acontecer a curto e a longo prazo. Quando uma pessoa tem uma falta muito grande de cálcio a curto prazo, ela pode apresentar, por exemplo, um processo onde os músculos começam a ter espasmos involuntários, aquilo que a gente vai chamar de tetania. Na tetania, o processo de contração voluntária dos músculos acaba sendo perdido e a pessoa começa a ter espasmos musculares involuntários. Uma deficiência muito severa de cálcio também pode produzir problemas na coagulação sanguínea, já que o cálcio é essencial para a coagulação sanguínea. Uma pessoa, então, com uma falta imediata de cálcio pode apresentar hemorragias. Um problema muito importante que vai acontecer em homens e mulheres, mais ou menos ali entre 40 e 50 anos de idade, isso aí pode variar de uma pessoa para outra, é uma perda natural de cálcio ósseo que chamamos de desmineralização óssea. A desmineralização óssea é um processo normal, é um processo natural. Vai acontecer em todas as pessoas, homens e mulheres, mais ou menos ali entre 40 e 50 anos de idade. Acontece que no caso das mulheres, esse processo de desmineralização óssea acaba coincidindo com um outro fator importante que é a menopausa, onde a mulher para de produzir estrogênio. Lembra que o estrogênio é um hormônio calcificante. E aí, quando a mulher entra na fase de desmineralização óssea associada à menopausa, nós vamos perceber que nas mulheres essa perda de cálcio ósseo é uma perda muito mais severa. Tanto que no caso das mulheres é muito comum haver uma doença chamada osteopenia. A osteopenia é um processo de enfraquecimento ósseo. A osteopenia também é conhecida como osteoporose. Esta osteopenia pode ser muito influenciada por fatores genéticos, também pode ser muito influenciada por fatores nutricionais, uma baixa ingestão de cálcio durante a vida, e ela também pode ser influenciada por processos hormonais, como, por exemplo, a perda de estrogênio que ocorre na menopausa. Apesar da osteoporose também acontecer no sexo masculino, ela vai ser muito mais rara no sexo masculino. Isso porque os homens vão produzir durante toda a sua vida altas quantidades do hormônio testosterona.
E aí a gente vai perceber que a osteoporose vai aparecer naqueles homens que têm algum tipo de problema testicular, algum tipo de problemas com a produção de testosterona. A osteopenia é uma doença extremamente importante à medida que a população está aumentando a sua expectativa de vida, mas ela é uma doença evitável, ela é um problema evitável. Márcio, o que nós podemos fazer para poder evitar a osteoporose? Para prevenir a osteoporose, nós precisamos tomar 3 medidas básicas e muito simples. Primeiro, precisamos ingerir quantidades adequadas de cálcio todos os dias. É muito importante a gente cuidar da ingestão de cálcio todos os dias da nossa vida para garantir um processo de ossificação adequado em cada fase de vida. Segundo, é muito importante que a gente faça atividade física. O melhor estímulo que a gente tem para aumentar a densidade óssea é a atividade física, principalmente atividade física que envolve movimentos resistidos, é a chamada musculação. Musculação é excelente para poder manter a massa muscular, inclusive em pessoas idosas, e ela é excelente para poder manter a densidade óssea. Inclusive, uma musculação bem orientada pode não só aumentar a massa muscular dos idosos, como também pode aumentar a densidade óssea. O terceiro fator importante para se evitar a osteoporose é a vitamina D. E essa vitamina D pode ser obtida de alguns alimentos e ela também pode ser produzida na nossa pele quando nós nos expomos ao sol. É muito importante, então, que nós, todos os dias, fiquemos alguns minutos expostos ao sol para garantir uma produção correta de vitamina D e um processo de calcificação perfeita. Se você chegou até aqui na aula, espero que você tenha gostado. Tenho certeza que você aprendeu muita coisa nova. Então não deixa de colocar aí o seu like, não deixa de compartilhar esse vídeo. Extremamente importante, coloca aí algum comentário para o YouTube entender que esse tema é relevante. Coloca aí gostei, pode ser um emoji, pode ser não gostei, pode ser algum comentário a respeito da aula, pode ser um elogio, enfim. O seu comentário é muito importante para mim, para que o YouTube entenda a relevância desse vídeo. Na nossa próxima aula, vamos falar a respeito do ferro. E a gente continua a discutir sais minerais de maneira mais específica dentro desse assunto de bioquímica. Pessoal, então, até a próxima aula. Beijo para as meninas e tchau, tchau.